Lúcia, você passou necessidade no Canadá, você passou fome no Canadá. Como que você tem se sustentado todo esse tempo se você está sozinha no país? Essa foi uma das dúvidas que eu acabei recebendo recentemente por causa de um vídeo onde eu acabei contando sobre o término do meu casamento. Essa história em relação ao meu casamento já se encerrou há muito tempo, né? Então por isso eu acredito que muitas pessoas estejam curiosas pensando: poxa, mas como que você acaba pagando as suas contas sozinha no Canadá? Afinal, o custo de vida aumentou, muitas coisas estão caras e como que uma pessoa sozinha consegue se manter no Canadá? Então eu quero construir a linha de raciocínio do vídeo de hoje de uma outra forma. Eu nunca fiz um vídeo assim aberto aqui no YouTube, eu acabo fazendo vídeos dessa forma, mas na área de membros, que é uma parte exclusiva aqui do YouTube, onde eu falo um pouco mais da minha vida pessoal. Então, para eu conseguir te responder sobre essa questão do custo de vida, como eu faço para me sustentar, eu tenho que te contar um pouco mais da minha vida pessoal. Eu tenho que te contar um pouco mais sobre a minha trajetória aqui no Canadá, para você entender como que eu saí daquele momento difícil até o momento que eu vivo hoje. E aproveitando o ensejo, eu quero até colocar aqui na tela uma mensagem bem curiosa que eu acabei recebendo no YouTube. Eu não costumo, né, responder esse tipo de mensagem, mas eu achei importante. Por quê? Porque a linha de raciocínio que eu quero trazer neste vídeo, ela está relacionada com essa mensagem. Porque essa mensagem me levantou algumas red flags, né? Alguns sinais de alerta que você pode estar vivendo aí uma vida muito abaixo da vida que você merece por não ter esse tipo de informação. Eu consegui mudar a minha realidade financeira assistindo um vídeo aqui no YouTube. Então, a minha ideia é que este vídeo consiga ajudar a sua vida financeira e que você consiga ter uma vida muito melhor em um futuro próximo, assim como foi comigo lá em meados de 2020. Então vamos ler essa mensagem juntos? Olha só, pode até parecer uma dúvida indelicada, mas acho válida depois de seguirmos você por tanto tempo. Sabendo que era bombeira no Brasil, com a remuneração desse cargo sendo de conhecimento público. Inclusive, quando eu trabalhava como bombeira, eu fui bombeira de 2013 até 2019. O meu salário era de R$ 3.500 na época. E eu ganhei este valor de salário desde o momento em que eu me formei no curso de soldados. Então, eu recebi esse salário praticamente por 4 anos sem qualquer aumento. Essa é a vida do funcionalismo público, inclusive. Então, sim, é de conhecimento público, está em qualquer portal da transparência. Se você quiser procurar, todo funcionário público você consegue saber o salário dele, e este era o meu salário na época, R$ 3.500. Estando praticamente sozinha por todo este longo período, após revelar seus conflitos e término da vida conjugal, o que é psicologicamente louvável. Mas minha maior dúvida é de como se mantém no exterior, portanto, sem emprego fixo, viajando e entrevistando pessoas com realidades tão distintas da sua para o seu canal, com despesas de alimentação, aluguel, os fardos da sobrevivência que leva a maioria a mudarem de ramo até alcançarem a tão sonhada residência permanente. Apesar do seu tempo de Canadá, sua residência é recente. Como consegue se permitir, além de tudo isso, recomeçar sua carreira profissional do zero, como uma nativa de 20 e poucos anos, indecisa, ignorando a luta adulta pela sobrevivência? Primeiramente, muito obrigada sobre a questão dos 20 e poucos anos, mas na verdade eu tenho 33 anos, eu completo 34 anos no próximo mês, inclusive, mas muito obrigada pelo elogio. É sobre a questão de começar a carreira profissional do zero. Na verdade, eu voltei a estudar, né? É uma mudança de carreira e não necessariamente que eu esteja começando do zero, mas assiste esse vídeo até o final que você vai entender. Vamos lá! Ser um youtuber de destaque em seu nicho rende tanto assim? Eu fico feliz que você pense que eu seja uma youtuber de destaque, e agradeço, mas infelizmente o YouTube ele não rende tanto assim. Inclusive, para você conseguir realmente viver do YouTube, você precisa ter muita, mas muita visualização. Eu diria até, porque assim, a nossa visualização atualmente no canal, ela gira em torno de 100 mil visualizações. Isso é praticamente nada. Você talvez olhando de fora pense, nossa, é muita visualização, mas infelizmente
Não é. Apenas quem tem, assim, milhões de visualizações, eles conseguem ter um valor, assim, razoável para você conseguir arcar com o custo de vida. Mas, infelizmente, atualmente, tomara que algum dia isso aconteça, o YouTube por si só não rende tanto assim, infelizmente. Existe um patrocínio. Qual é o segredo dessa sua mágica, Mister M? Mister M, você realmente sabe o que está fazendo? Então a gente vai fazer um vídeo diferente aqui, a gente vai te contar quais são os fatores Mister M para eu conseguir me manter aqui no Canadá. Como que foi a minha história no país para eu conseguir ter a vida que eu tenho hoje e conseguir pagar minhas contas, não sofrer tanto com o aumento do custo de vida. O que que eu fiz para ter a vida que eu tenho hoje? Para eu conseguir viajar pelo Canadá com tanta frequência. Recentemente até viajei para os Estados Unidos. Assim como ele falou, pai Ocínio, infelizmente o meu pai ele é sapateiro. Agora já está aposentado, 73 anos, mas infelizmente meus pais se separaram quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Depois disso eu não tive muito contato com meu pai. Então, infelizmente, eu nem sei onde meu pai mora, não tenho contato com meu pai. Então, pai Ocínio não é. Minha mãe, então, muito menos. Ela deve estar até dando uma gargalhada ao ouvir tudo isso. Eu agradeço, inclusive, aproveito o espaço. Eu sei que a minha mãe me assiste aqui no YouTube. Oi, mãe! Eu agradeço demais a ela por toda a educação que ela me deu. Graças à educação que ela me deu, que felizmente eu tenho coragem. Um ponto importantíssimo para que a gente consiga fazer coisas acima da média e colher resultados acima da média. Então, isso eu devo verdadeiramente à minha mãe. Então, se tem uma herança que minha mãe me deixou, é realmente ter me criado com muito esmero e ter me passado que coragem é um fator muito importante, tá? Então, minha mãe tá assistindo, obrigada mãe, isso eu devo a você. Mas vamos lá, o Mister Vlade aqui, ele quer conhecer um pouco mais como que eu faço para me sustentar aqui no Canadá. Então eu quero fazer esse vídeo de fato de uma forma bem diferente, porque eu acredito que a única forma que essa pessoa que escreveu essa mensagem, ela consegue visualizar a minha situação no Canadá, ela infelizmente é limitada. As experiências de vida que ela tem, a história que ela tem, as pessoas que ela conhece, com um pouco de informação que ela tem, é só essas hipóteses que ela consegue construir. Ela não conseguiu pensar fora da caixa. Ela não conseguiu pensar além do emprego fixo que ele colocou ali na mensagem, o salário fixo, a estabilidade, essa segurança financeira que a grande maioria das pessoas elas acabam buscando. Então, uma vez que você não consegue pensar além disso, infelizmente você fica nessa bolha, achando que por você não ter um salário fixo, como você consegue se sustentar? Né? E essa é uma questão muito importante para mim, porque foi em 2020. Como vocês sabem, assim como ele também falou, eu era bombeira militar. Eu venho de uma vida de funcionalismo público. Então, até 2019, eu era funcionária pública. Eu era essa pessoa que ganhava apenas um salário fixo no final do mês. Em 2018, 2019, eu tive alguns contatos pequenos com o empreendedorismo que me despertaram para outras possibilidades, mas até aquele presente momento eu não conseguia visualizar que seria possível para mim. Porém, foi lá em 2020, durante a pandemia, que eu falei: olha, se eu não mudar de vida, eu não vou conseguir realmente ser bem sucedida nesse país. Então foi depois de um ano chegando no Canadá, durante a pandemia, com toda aquela situação que estava acontecendo, várias pessoas perdendo o emprego, eu decidi procurar na internet como ter outras fontes de renda. Então esse aí é o primeiro fator Mister M. Eu realmente estava numa situação bem difícil, foi num dos momentos que o meu ex-marido ele acabou retornando para o Brasil, ele não tinha data para voltar, foi uma situação bem delicada para nós e eu realmente estava com medo.
o que seria de mim no Canadá? Como seria minha vida sozinha no Canadá? Então eu procurei exatamente isso, como fazer, como ter outras fontes de renda. Um mundo se abriu para mim. E uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, aqui no Canadá é muito comum você passear com cachorros. Pois é, eu me cadastrei num aplicativo e eu comecei a passear com cachorros. Eu coloquei um raio de até 15 quilômetros da minha casa, às vezes eu ia de bicicleta, às vezes eu ia a pé, às vezes eu pegava ônibus para ir na casa dessas pessoas para conseguir passear com o cachorro e ganhar aí um dinheiro a mais. Isso foi tão importante para mim que eu me lembro muito bem de ter pensado na época. Como era summer break, eu podia trabalhar full time, né, durante o verão, quando você não tem aula. Naquela época eu estudava o college aqui no Canadá, você não tem limite de horas de trabalho. Então na minha cabeça eu pensava, o verão é a época que eu tenho que fazer dinheiro, porque quando o inverno chegar, eu realmente vou estar preparada. Sabe a história da cigarra e da formiga? Exatamente assim. Foi o que eu pensei. No verão eu vou fazer bastante dinheiro, porque quando chegar o inverno eu vou estar mais tranquila. Então eu falei assim, caramba, trabalhando aqui uma semana, passeando com cachorros, eu ganhei cerca de $300. E a minha quinzena ali no meu trabalho estava saindo cerca de $930. A minha quinzena, trabalhando como segurança, ficando em pé praticamente 8 horas por dia de plantão. E eu falei assim, meu Deus, eu passei com esse cachorro meia hora, 2 vezes no dia, e eu ganhei $300. Quantas outras coisas eu posso fazer para trazer mais recursos para eu conseguir realmente aumentar o meu salário? E o que eu comecei a fazer também? Pesquisar sobre investimentos. Então esse aí é o segundo fator, Mister M, que eu acabei colocando em 2020, um ano após chegar no Canadá. Porque qual que era a minha ideia? Eu realmente precisava duas coisas extremamente importantes, aliás, três pilares que eu diria, 3 fatores Mister M, coloca aí edição, coloca o Mister M. 3 fatores Mister M que eu posso falar para vocês que fizeram a completa diferença na minha vida aqui no Canadá. Diminuir o meu custo de vida, porque se eu realmente precisar de pouco para viver, eu obviamente teria que me esforçar menos para fazer mais dinheiro. Só que essa é apenas uma coisa. A segunda coisa é fazer mais dinheiro, ter mais fontes de renda. Ou seja, eu vou gastar menos e eu vou fazer mais. E o que tiver nesse intervalo, que é o terceiro ponto, eu vou investir. Essas 3 coisas aqui mudaram completamente o meu 2020. Só que para isso, o que eu precisei fazer? Eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar. Eu fiz vários cursos para quê? Para eu aprender novas habilidades, especialmente coisas que eu poderia fazer de forma remota, que eu conseguiria trabalhar de forma remota. Então isso abriu a minha mente de uma forma que realmente transformou a minha vida. Então, em 2021, um ano aí depois desse meu despertar, vamos assim por dizer, para conseguir mudar de vida, minha realidade financeira, eu já começava assim engatinhando a ter alguns pequenos resultados. Então eu já conseguia ter uma vida melhor do que as pessoas que estavam na mesma condição que eu. Então, quando você está aqui no Canadá, nessa vida de estudante, meu amigo, você tem que se reinventar, porque realmente não é fácil, é um período bem sofrido, até tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso. Então, para mim, foi realmente muito importante ter tomado essas decisões, para eu ter uma realidade diferente. Só que, em 2021, ainda estava engatinhando. E então, quando a minha questão conjugal, né, como nosso amigo acabou citando, já não tinha mais saída, quando eu me vi realmente numa situação bem delicada nesse sentido, eu decidi entregar o meu apartamento. Chegou o fatídico momento de começar as viagens exploratórias pelo Canadá. Então foi em julho de 2021 que eu comecei a viajar pelo Canadá. Eu não tinha mais a despesa do aluguel e naquele momento, veja só como que é a vida. Eu não fazia ideia do que essa experiência iria me trazer. Eu aprendi importantíssimas lições que eu verdadeiramente desejo que todos vocês tenham acesso, que é realmente você aumentar o seu repertório de conhecimento.
Eu viajando pelo Canadá, eu conheci tantas coisas, mudou a minha perspectiva em relação ao país, assim, de uma maneira extremamente diferente. Então, hoje a minha visão sobre o Canadá é muito diferente da Lúcia que chegou aqui em 2019. Atualmente eu conheço quase 200 cidades aqui do Canadá, já passei por todas as províncias, algumas eu visitei 2, 3 vezes até, então eu pude conhecer tanto sobre o país que a minha visão ela é completamente diferente de um recém-chegado, de uma pessoa que conhece poucos lugares. Eu saí do campo teórico e eu fui para a prática. E isso me ajudou enormemente. Além disso, eu conheci inúmeras pessoas ao longo dessa jornada. E cada pessoa, assim como o nosso amigo falou, ela tem uma realidade diferente. Então eu consegui me conectar com dezenas e dezenas de pessoas que tinham realidades completamente diferentes da minha. E isso me abriu os olhos para uma vida diferente, uma vida que eu sequer poderia imaginar que seria possível. Cada pessoa que contou a sua história, que eu vi a história, né, que eu vi a casa deles, que eles me contaram de todo o trajeto, toda a jornada de imigração, enfim, me mostraram questões profissionais, tudo isso me ajudou enormemente para eu conseguir abrir os meus olhos para uma outra realidade para mim. E não apenas para mim, para inúmeras pessoas que estavam me acompanhando nessa jornada de imigrante pelo Canadá. Na época, eu até criei um espaço exclusivo para compartilhar todos esses aprendizados com as outras pessoas, com quem queria conhecer comigo o Canadá. Então, centenas de pessoas elas se uniram a mim nessa viagem. Eu passava por todos os lugares, colhia todas as informações, fazia minhas pesquisas e eu distribuía esses conhecimentos para essas pessoas. Isso ajudou centenas de famílias. E tiveram alguns pontos assim bem importantes nessa jornada que hoje eu levo com muito carinho, porque várias dessas pessoas chegaram aqui no Canadá com a residência permanente, graças a essas oportunidades que eu aprendi nessas viagens pelo Canadá. Então eu guardo com muito carinho todas as pessoas que eu conheci nessas viagens. E assim como o nosso amigo falou, como que eu consigo viajar? Essas pessoas, elas abriram as portas das suas casas e me receberam de bom grado. Porque em toda casa que eu vou, eu tenho isso para mim muito fortemente. Em toda casa que eu vou, eu fico na casa deles e eu entrego o meu melhor, todo o meu conhecimento, todo o meu lado positivo, todo o meu incentivo e as pessoas acabam contando as suas histórias. Então é uma troca. As pessoas abrem as portas das suas casas para eu ficar e isso para mim foi tão porque eu não comecei essa jornada de viagens esperando receber tanto carinho das pessoas aqui no Canadá. Tantas e tantas famílias, eu não pedi para ninguém. As pessoas falavam: Lúcia, se você vier para a cidade tal, minha casa está de portas abertas para você, a gente quer te conhecer, porque você ajudou muito o nosso processo de imigração e é uma forma da gente conseguir te retribuir. E isso eu recebi dezenas e dezenas de vezes. Vocês não imaginam o quanto que vocês me ajudaram. E foi justamente em um dos momentos mais difíceis da minha jornada aqui no Canadá. É um momento que eu realmente não fazia ideia como que eu ia superar aquela dificuldade que eu estava vivendo e vocês que me deram toda essa força. Então eu tenho uma gratidão assim gigantesca com todas essas pessoas. E uma frase que eu sempre acabo compartilhando ali no Instagram, né? Que o primeiro dever do homem é ser grato. E eu sou imensamente grata a todas essas pessoas. Eu não paguei para ficar na casa delas. Elas que abriram as portas das suas casas em forma de gratidão pelo que eu estava ajudando eles por causa lá do Instagram, que inúmeras vezes eu acabava compartilhando todas essas minhas pesquisas, meus conhecimentos, eu postava no Instagram, eu postava aqui no YouTube. Então essas pessoas elas estavam gratas por tudo que eu estava compartilhando aqui. E eu hoje sou imensamente grata
a todos vocês que me acolheram naquela época. E uma dessas pessoas que frequentemente me acompanhava ali no Instagram é a Rafa, da Rio Milhas, que é uma empresa de viagens, né, uma agência de turismo brasileira, que tem também alguns funcionários em Toronto. E o que acontece? A Rafa me acompanhava desde 2019, quando eu cheguei no Canadá, e ela viu que eu comecei a fazer essas viagens. E naquele momento, gente, eu estava assim, trabalhando com todas as atribuições, né, todos os meus trabalhos, né, naquela época eu tinha mais de 3 trabalhos, não é trabalho com emprego fixo, igual o nosso amigo falou, não é emprego fixo, com salário fixo, mas todas as outras fontes de renda que eu fui aprendendo a fazer nesses últimos tempos. Então é trabalho de freelancer, né, que você tem que entregar um trabalho, fazer todas essas coisas, e eu tava com muitas demandas, porque você ter outras fontes de renda não é um negócio simples, né, não é um negócio fácil, você tem que realmente se dedicar. Então eu sempre trabalhei ali de 10 a 12 horas por dia. Então às vezes eu tava numa cidade e eu tava assim, com tanto trabalho que eu não conseguia sequer, às vezes, dar uma olhada, pesquisar os preços das passagens para ver se teria um preço mais barato. Eu simplesmente entrava e comprava a que tinha disponível. E então a Rafa, ela me mandou mensagem e falou assim: Lúcia, eu vi que você tá viajando pelo Canadá, só para você saber, eu tenho uma agência de viagens, o nome da agência é Rio Milhas, e a gente emite passagem também. Então, se você quiser, a gente pode estar fazendo as cotações para você. Aí naquele momento eu falei assim: bom, vamos fazer um teste. Eu preciso estar indo para Moncton, né, que era a cidade que eu estava indo na época, e eu vou estar em Montreal. Então, eu preciso de uma passagem de Montreal para Moncton. A cotação que eles me passaram foi metade do valor das passagens que eu estava verificando na internet. Eu falei assim: ó, minha filha, vamos fazer o seguinte, eu já tô sem tempo mesmo, deixo na mão de vocês. Das próximas viagens, eu só falo o destino, a data de ida, a data de volta, e eu compro com a Rio Milhas essas passagens. E assim foi que eu comecei essa minha parceria com a Rio Milhas, que eles me ajudaram enormemente em relação às passagens. E se você quiser também um orçamento, você pode até mandar uma mensagem. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer um orçamento. Porque para mim valeu muito a pena, que eles sempre olhavam, primeiro que é tirar o fardo de ficar pesquisando por passagens, e outro que os preços realmente eles eram bem convidativos, e eles são extremamente honestos. Se porventura eu fosse, olha, essa passagem aqui, o trecho, ele tá muito caro, vale a pena você pegar por uma outra companhia. Eu falei assim, não, beleza, tudo bem. E eles sempre foram honestos comigo. E é por isso que eu realmente tenho eles assim como uma peça-chave. Porque eles economizaram meu tempo, porque tempo é dinheiro, né? Especialmente quando você tá vivendo numa vida assim como eu tava, e pela honestidade e atendimento deles. E também por um outro detalhe, que é uma questão para quem gosta de viajar, olha a riqueza do que eu vou falar para vocês, hein? Para quem gosta de viajar, eles me apresentaram o mundo das milhas. O que acontece? Se você é uma pessoa dedicada e estudar um pouco mais em relação a isso, você vai perceber o quanto de dinheiro você vai economizar viajando. Às vezes você está pensando, eu vou para o Canadá daqui 3 anos. Começa a pesquisar sobre milhas hoje. Lá no futuro você vai se agradecer por isso. E assim como o guerreiro ali da mensagem falou, como ser bombeira e que o salário ele realmente está disponível para todos verem. Gente, uma bombeira que trabalhava comigo lá no meu quartel, a Rayana, inclusive, abraço para você, Rayana. Ela se dedicou tanto ao conhecimento de milhas que ela já viajou para dezenas e dezenas de países pagando praticamente nada. Tudo por causa de milhas. Então, o que eu quero te dizer com isso? Conhecimento te leva a lugares que às vezes você, hoje, nem imagina que você será capaz de conhecer algum dia. Conhecimento. Às vezes você está com foco só no dinheiro, foca no conhecimento, que o dinheiro vai ser a consequência disso. E assim que eu comecei a viajar pelo Canadá. Então, o meu custo de viagem, ele era muito pouco, porque eu já estava economizando ali bastante com as passagens, que as meninas começaram a fazer as cotações para mim, e eu comecei a viajar de uma forma muito mais barata, e na grande maioria das cidades, muitas pessoas abriram as portas das suas casas para eu ficar. Até tem algumas pessoas que eu realmente me lembro muito fortemente, porque não foi apenas a experiência de ficar na casa delas, a experiência de conhecer a história delas, mas porque a história delas mexeu num ponto da minha vida que elas mudaram.
a minha perspectiva em relação realmente a essa jornada, a jornada de vida que nós temos. A Ju e o Fernando em Newfoundland. A forma como eles estavam criando a filha deles, a Camila, aquilo me emocionou tão profundamente. Eu que nunca pensei em maternidade, que nunca pensava nada em relação a isso, ao ver o amor. Eu descobri o que é o amor verdadeiro quando eu vi a Ju e o Fernando com a Camila. Aquilo para mim foi um momento assim de grande emoção, sabe, na viagem para mim. Em Prince Edward Island, quando eu conheci o Juan e a Eliana. A história com o Juan e a Eliana é muito engraçada. Um dia dá para fazer até um vídeo só sobre isso, com eles, inclusive, de preferência lá em Prince Edward Island. Mas eles me fizeram enxergar o empreendedorismo de uma outra forma. Quando uma família inteira se dedica para algo dar certo. Quando uma esposa, ela realmente confia no marido e abraça o sonho dele para fazer isso dar certo. Então a história deles para mim é extraordinária. Em Manitoba, a minha experiência ela foi assim, um despertar. Lá em Manitoba, porque eu tenho uma prima que mora lá, inclusive, só que infelizmente eu não tinha tanto contato com a minha prima antes de vir aqui para o Canadá. Se eu tivesse tido contato, eu obviamente, eu digo sem medo de errar, se eu tivesse ido para Manitoba, a minha realidade no país ela teria sido muito diferente. Eu vi tantas oportunidades para o meu perfil de imigração, que eu comecei a compartilhar muito sobre isso nas redes sociais. Eu fiz um vídeo apenas sobre Manitoba, todas as oportunidades, o que as pessoas poderiam esperar de lá, o que elas iriam encontrar de pontos positivos, de pontos negativos ali na Jornada do Imigrante, que é a plataforma que eu criei para compartilhar sobre essas minhas pesquisas em relação ao Canadá. Só esse vídeo mudou a realidade de dezenas e dezenas de pessoas. E uma dessas famílias é a Lu e o Heitor, que são, eu até brinco com eles, né, que eles são a minha família aqui no Canadá, a família que eu adotei aqui no Canadá. A gente se encontrou, né, ali na rede social, e eles estão hoje morando em Winnipeg. Eles têm inclusive uma empresa que recepciona os imigrantes que estão chegando em Winnipeg. Eles são pessoas assim completamente diferenciadas. Eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Antes eu só conhecia pelo Instagram, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente lá em Winnipeg e eles são pessoas muito especiais. E tem até um vídeo bem emocionante da Lu, ali na Jornada do Imigrante também, onde ela conta um pouco da experiência dela em Winnipeg. E o que ela disse nesse vídeo é exatamente o que eu penso ali da região. Enfim, foi uma experiência extraordinária e que me abriu os olhos realmente para uma outra realidade do Canadá, sabe? Isso é muito importante. Às vezes você escuta muito mal de algum lugar, mas lembre-se sempre. Sempre quando alguém fala um detalhe ruim de algum lugar, alguma questão ruim, tenta olhar por uma outra perspectiva. Tudo que a pessoa diz é em relação às experiências que ela tem, em relação às pessoas que ela se conecta, às pessoas que ela conversa, às pessoas que ela tem convívio e a experiência de vida dela. Então, sempre quando alguém tem uma posição muito negativa sobre algo, eu já levanto um alerta, assim, eu quero entender qual que é a raiz, né, desse pensamento dessa pessoa. Por isso que até ali no Instagram eu tenho um perfil mais questionador. Eu quero saber os porquês. Por que você pensa assim? Toda vez quando alguém acaba levantando alguma questão. E Winnipeg não foi diferente. Quando muita gente começou a falar mal, eu falei assim, eu quero entender o porquê. O porquê disso. E eu acabei encontrando questões muito diferentes em relação ao Winnipeg. Eu acabei compartilhando isso ali na plataforma da jornada. E também a Nayara e o Fernando, eu encontrei eles num momento bem delicado. Era no final da Jornada do Imigrante, que a jornada era para ser um projeto de 6 meses viajando pelo Canadá. Essa era a ideia inicial da jornada, né? Mal eu sabia no que a minha vida se transformaria depois disso. E então, ali nas últimas semanas, eu encontrei a Nayara e o Fernando ali em British Columbia, e a Nayara me falou uma frase que me chamou bastante atenção, que foi a seguinte: você está vivendo isso porque você quer. Porque se você não quisesse, você já teria mudado. Era um momento bem doloroso que eu estava vivendo
na minha vida naquela específica época, e ela me falou essa certeira frase. Eh, a partir daquilo, você começa a se questionar, né. E uma outra frase que eu sempre acabo dizendo é que o questionamento, ele te gera o conhecimento. Você vai em busca de conhecimento. Quanto mais você se questiona, mais você vai em busca de conhecimento. E então, depois que terminou, essas viagens pelo Canadá, eu realmente decidi investir mais o meu tempo em outras fontes de renda, em investimentos, e assim foi seguindo a minha vida aqui pelo Canadá. É óbvio que em 2022 a minha vida ainda não era da forma, como ela é hoje, mas, novamente, eu gastei muito, né, ali nessas viagens pelo Canadá, mas eu já tinha aprendido que se eu tivesse mais fontes de renda, eu conseguiria realmente ter uma vida diferente. E eu não sabia naquele momento se eu iria, morar, de fato em Newfoundland, que essa era uma possibilidade para mim naquela época. Eu tinha alugado um apartamento, em Toronto, então eu iria ficar lá por 3 meses, depois eu não sabia, como seria a minha vida, e minha vida acabou indo é uma caixinha de surpresas, né. Eu acabei, tendo várias experiências diferentes em 2022, eu até comentei um pouco mais sobre isso, eu fiz uma retrospectiva de cada um dos anos, aqui na nossa área de membros. Se você quiser assistir, basta você clicar, no link que tem aqui embaixo. Eu compartilhei, eu fiz uma retrospectiva, agora eu só tô querendo pincelar sobre essa questão de outras fontes de renda. Por quê? Porque tudo isso que eu tô te falando é extremamente importante para você entender que o momento que eu vivo hoje não surgiu do nada, não foi um Mister M que apareceu, né, e que simplesmente mudou a minha realidade. É uma construção. E em 2023 foi um ano, assim, particularmente importante para mim nesse sentido, porque eu estava em mente, de comprar uma casa aqui no Canadá. E para você comprar uma casa aqui no Canadá, não sei se você já passou por esse processo, mas é uma jornada, né? Você precisa cumprir vários requisitos. E um dos requisitos que me foi apresentado é o de ter um emprego aqui no Canadá. Na época, eu estava só vivendo das minhas outras fontes de renda e ter um emprego seria muito difícil de encaixar. Porque, querendo ou não, são 8 horas de trabalho que você tem que encaixar numa vida onde você já trabalha 10 horas por dia. Então seria praticamente insustentável. Foi então que eu aprendi a importância de delegar funções. Eu tive que contratar alguns colaboradores para que eles pudessem fazer o que eu já não mais conseguiria fazer. Com isso, obviamente, eu acabei perdendo um pouco de dinheiro, porque o que antes eu fazia, agora eu vou ter que pagar para alguém fazer, porque eu estou desempenhando um trabalho que me paga menos do que as minhas outras fontes de renda estavam me pagando. Só que seria um sacrifício necessário para eu conseguir atingir um objetivo num médio a longo prazo. E para mim, esse emprego ele foi muito mais do que uma estratégia para conseguir comprar uma casa. Foi a experiência que me abriu os olhos de que o emprego fixo, o salário fixo, a tal da estabilidade, para mim já não fazia mais sentido. E esse vídeo eu estou gravando justamente por esse intuito. Porque às vezes você pensa que um salário fixo é a resposta que você precisa. Ganhar um salário maior, às vezes, é a resposta que você precisa. Só que muitas vezes você busca por uma estabilidade que não existe. Porque se o custo de vida ele continuar aumentando, será que o seu salário vai aumentar proporcionalmente para o custo de vida? Se isso não acontecer, você sempre vai estar frustrado, infelizmente. E é por isso que eu acredito que seja por isso, né, que eu vejo tantas pessoas reclamando em relação ao custo de vida. É porque o seu salário, ele não é compatível com o seu custo de vida. E infelizmente no atual cenário econômico que nós estamos vivendo, há de se convir que não tem como nós controlarmos o custo de vida. Infelizmente, tudo que a gente está vivendo é reflexo ainda da pandemia, situações econômicas. Então, infelizmente, os valores dos aluguéis eles aumentaram muito, o mercado tem aumentado muito, enfim, várias questões que acabaram fazendo com que o custo esteja num valor mais alto do que estava há 2, 3 anos atrás. E se porventura o seu salário não aumentou proporcionalmente, você se encontra numa situação muito difícil. No meu caso, eu acabei ficando neste emprego por 1 ano por uma questão de estratégia. Até
pela imigração. Se porventura acontecesse qualquer questão no meu processo de imigração, eu teria, né, esse trabalho como uma carta na manga para eu pontuar ali pelos programas de imigração. Porém, essa experiência me proporcionou muito mais do que isso. Foi um novo olhar em relação ao mercado de trabalho. Naquela época eu ainda queria ser policial. Eu só esperava, né, a residência permanente para eu conseguir realmente ser policial aqui no Canadá. Só que eu não queria ser policial pelo salário que a carreira iria me proporcionar. Não. Era ainda um pensamento que eu tinha lá de trás quando eu era bombeira, aquele resquício de querer estabilidade, aquele resquício de querer ser funcionária pública. Só que eu lembrei, né? Com este trabalho, eu tive várias experiências que me lembraram o sistema que eu realmente estava sujeita no momento em que eu era funcionária pública lá no Brasil. Quando você se torna dono de uma empresa, que é o meu caso atualmente, você começa a enxergar outros negócios de uma outra forma. Só que, infelizmente, você não é dono desse negócio, você é só funcionário. Você não consegue mudar esse negócio, você consegue mudar o seu. Você não consegue mudar a empresa dos outros. Então, infelizmente, algumas questões, elas não conseguem ser modificadas. Então, você se sente frustrado. Você quer produzir mais, você quer render mais, você quer trazer mais resultados. Só que, infelizmente, isso acaba esbarrando em algumas políticas daquela empresa. Então, você acaba se frustrando. E às vezes você passa por isso no seu trabalho. Então, ou você tenta mudar o lugar onde você está, ou você se muda daquele lugar. Então, eu fiquei 1 ano nessa empresa, a qual eu sou absurdamente grata, porque é ali que eu realmente percebi, eu até entrei falando para eles assim, olha, depois daqui eu penso até em aplicar para um emprego público, eu estava até aplicando para as vagas de emprego público, mas foi um despertar, porque não era isso que eu queria. E foi 1 ano assim de bastante reflexão em relação a isso. Foi então o ponto que eu comecei a pensar em estudar, né, fazer uma faculdade diferente aqui no Canadá para aumentar o meu repertório de conhecimento. Porque quanto mais eu aumentar o meu repertório de conhecimento, quanto mais habilidades eu conseguir, mais visão de negócio eu vou ter. Mais visão diferente em relação ao lado profissional eu terei. Consequentemente, eu consigo estruturar a minha empresa de uma forma melhor. Consequentemente, eu consigo ajudar mais os meus colaboradores. Consequentemente, eu vou conseguir render mais. Então, eu enxergo essa questão da faculdade de uma forma extremamente positiva para que eu consiga ter acesso a outras experiências. Tendo acesso a outras experiências, eu tenho acesso a quê? A outras pessoas. Tendo acesso a outras pessoas, eu tenho acesso a quê? A outras vivências, a outros aprendizados, e isso vai me tornando em uma profissional melhor, em um ser humano melhor, em uma amiga melhor, e eu consigo realmente crescer em vários aspectos da minha vida. Sendo assim, o vídeo já ficou bem longo, mas para tentar realmente mostrar para vocês que desde 2020 até 2024 eu montei uma carteira de fontes de renda, vamos assim por dizer, onde eu acabo prestando serviço para outras empresas. Atualmente eu tenho alguns colaboradores, os quais eu fico imensamente feliz em poder contar, então inclusive eu deixo um abraço para todos eles, que são pessoas extremamente importantes. Sem eles a minha vida hoje não seria da forma como ela é. Eu fico muito feliz em poder pagá-los todos os meses para que eles me ajudem a construir o meu negócio da forma como eu tenho hoje. Felizmente, eu não apenas tenho as empresas, não apenas tenho as fontes de renda, não apenas ajudo os colaboradores, mas eu ajudo mensalmente a minha família no Brasil. Então, a minha irmã é uma das pessoas que eu acabo ajudando, eu consigo ajudar ela mensalmente, estou pagando o processo de cidadania alemã para os meus sobrinhos, inclusive, e tudo isso é fruto do meu trabalho. Do trabalho que eu acabei construindo ao longo desses anos. E isso faz com que eu me sinta útil. Que é a frase que eu sempre acabo postando lá no Instagram, que eu sempre acabo falando nos vídeos aqui. Que eu espero que tudo esteja sendo útil.
porque eu me sinto útil em fazer isso. Eu me sinto útil conhecendo essas histórias, tendo acesso a essas experiências. E eu só consegui chegar nesse patamar para ter a vida que eu tenho hoje por causa disso. Dos 3 fatores Mister M's, que eu acabei citando no início do vídeo, né, que é você diminuir o seu custo de vida, você fazer mais rendas e realmente investir, né, o que sobra disso daqui, que são os 3 pilares principais. Se você quer mudar de vida, essas 3 coisas elas são cruciais, né. Eu sei que no início pode parecer desesperador, né, você pensar nisso, mas é aos poucos. Eu demorei 1 ano. Foi 1 ano, todos os dias, fazendo exatamente a mesma coisa, tentando aprender para em 1 ano eu ter os pequenos micro resultados. Pensa que já faz 4 anos que eu comecei, que eu assisti aquele um vídeo no YouTube que mudou a minha forma de pensar. E esse é o outro ponto. Eu jamais conseguiria ter a vida que eu tenho hoje, ter vivido tudo que eu vivi, se não fossem as experiências e as pessoas que eu acabei conhecendo ao longo de todo esse processo. Isso me fez enxergar além da bolha que eu vivia, além do mundo que eu vivia, além desse pequeno espaço que eu conhecia. E é por isso que muitas pessoas elas acabam mandando comentários como esses, porque ela vive limitada no mundo dela. Ela vive limitada na realidade dela. Ela não consegue pensar além do emprego fixo. Ela não consegue pensar além do salário fixo, porque essa é a única realidade que ela conhece. A partir do momento que você abre a sua cabeça para as outras experiências, é viver, é esforço, é você sair da zona de conforto. A partir do momento que você faz isso, você se surpreende como o quão alto você consegue chegar, o quanto que você consegue prosperar. Mas para isso, você vai ter que sair da zona de conforto. E é por isso que eu não passo fome no Canadá, e é por isso que eu não reclamo do custo de vida no Canadá, é por isso que a minha visão sobre o país ela é diferente. Porque a história que eu tive aqui, ela é bem ímpar. O que eu vivi lá atrás, aquele sofrimento lá atrás, foi importante para eu ter dado esses passos para ter a vida que eu tenho hoje. Então eu desejo, eu sei que é um vídeo diferente, é um vídeo bem diferente mesmo, eu acabo compartilhando mais sobre a minha vida pessoal na área de membros, ali tem quase 40 vídeos onde eu falo um pouco mais da minha vida pessoal, de alguns pontos importantes, algumas lições importantes, inclusive se você quiser fazer parte, é só você clicar no link aqui embaixo que você vai ter acesso a esses conteúdos. Eu sei que esse vídeo é diferente, mas eu acho que ele é importante, porque isso, talvez esse vídeo, seja aquele insight que você esteja precisando para você mudar de vida aqui no Canadá, para que você enxergue a vida no Canadá por uma outra perspectiva, que você consiga de fato ter mais experiências, fazer mais contatos com outras pessoas para justamente você sair da sua bolha, para você conhecer outras perspectivas. E como eu sempre digo, eu espero verdadeiramente que esse vídeo ele tenha sido útil de alguma forma para você. Se ele foi útil, já deixa o seu like aqui para mim, porque isso é muito importante aqui no canal. Não me dá dinheiro, infelizmente, mas ajuda com que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas por aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a assistir os outros vídeos do canal também, a você se inscrever por aqui, tem um botão aqui embaixo, basta você clicar ali para você se tornar inscrito, e se você quiser receber um alerta sempre que postarmos novos vídeos, é só clicar no sininho aqui embaixo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.